Shalom, shalom, lekulam, haverim, haveruts. Eu sou Efraim Ben-Sivi Uriel. Irei fazer uma interpretação dentro da mística e da Gematria, ao qual há um passuquim, uma profecia, algo muito importante que está em Yeshayahu, em Isaías, ao qual Isaías estabelece o segredo da palavra de Hashem. Nós sabemos que nos últimos tempos há uma interpretação mal colocada e um ensinamento asperoso que engana muitos. E no livro do Clímax, livro da revelação da Brit Hadashah, há um estudo ao qual não condiz com a verdade. É um ensinamento manco, ao qual os estudos ao qual nós veremos derruba esta lógica e revela a verdadeira interpretação, ao qual muitos até usam as letras para fazer música, louvores e engana a muitos, dizendo que há uma nova Jerusalém revestida a estrada de caminho de ouro, mar de cristal, e coloca a induzir as pessoas a temer e achando que vai ter essa cidade ao qual diz que é a cidade celestial. E fala que há denominações, entre aspas, as igrejas santa e blá, 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 blá. Isso é uma coisa manca. Isso é uma coisa ao qual não tem base na verdade. O profeta Yeshayahu deixou bem claro uma profecia e um conhecimento muito importante. Mas antes de eu falar esse passuquim, quero dizer para vocês que o rei Davi, na história, no literal, o rei Davi, ele conquistou uma cidade chamada Ievos. Mas, Efraim, esse rei Davi conquistou a cidade de Ievos, que, na tradição, Ievos é os Jebus, ao qual eram os cananeus, os jabuseus que moravam. Davi conquistou essa cidade chamada Ievos, ou Jebus, e colocou ali a cidade como fonte religiosa, dando o nome de Jerusalém, ou Yerushalayim. É nesse ponto que uma cidade idólatra, uma cidade que foi conquistada a sangue, se tornou uma cidade, como se diz, o centro religioso do povo de Israel. Mas é uma cidade santa? Jerusalém é uma cidade santa? Jerusalém, território, Jerusalém, cidade, que a palavra Jerusalém, que já vem da derivação de Evus, da troca de nome que o rei Davi fez ao conquistar a cidade, é Yerushalayim. É a cidade celestial, é a cidade santa, é a igreja celestial. Vamos conferir na profecia de Yeshayahu, de Isaías. Nós devemos entender que a palavra correta de Jerusalém para o hebraico é Yerushalayim. Mas tem muitas coisas que nesse vídeo eu creio que possa ser que vai dar, que possa ficar grande, mas eu vou tentar explicar mais rápido. Quero dizer para vocês que o profeta, um homem, Isaías, no capítulo 2, no versículo 3, está escrito sobre a verdadeira Yerushalayim,
território, é uma cidade santa. O que quer dizer Jerusalém? Sabemos que Isaías, ele era um homem profeta, era um homem de Hashem, tinha conexão com o Eterno, sabia distinguir a mística, tinha profundos conhecimentos de segredos ocultos e revelou dentro da Kabbalah essa interpretação de Jerusalém. E todo mundo sabe esse versículo, todo mundo sabe esse passuquim que até se emociona, que está escrito em Isaías 2, versículo 3, ao qual vou ler para nós entender. Para nós entender a verdadeira interpretação, quebrando os ensinamentos mancos de Apocalipse, nós devemos entrar no original, nós devemos entrar nas tradições antigas, como fala o profeta Jeremias e Emiarro. Vamos lá. Isaías 2, versículo 3, que se diz: Que mission tece Torá, o devar Hashem e Jerusalém. Essa é a lógica para nós entender. O que quer dizer que missão? De Sião, do monte de Sião, sairá a lei. E a palavra do Eterno de Jerusalém, Jerusalém. Essa é a base. Para nós entendermos, agora nós vamos codificar esse passuquim, qual é o significado que de Sião sairá a lei e a palavra de Hashem de Jerusalém. Então, seria um lugar, território, seria lá, é de lá que vai sair, isto é balela. Nós pegamos, para nós entender, nós temos que saber o oculto, o que está de trás desse passuquim. E aqui está. A palavra diz que de missão, de Sião. Sião é a base do mundo superior. Sião é a fonte energética da luz do Ensof, da luz, vamos dizer assim para ficar fácil, da luz de Deus, da presença de Deus. É o ponto, é o alvo fundamental de tudo, que é a fundação. Para nós construir uma casa, tem que ter primeiro a fundação. Então, Sião é que sai as energias energéticas da presença de Hashem. Sai do Ensof as luzes, e é a fundação. É aí que sai. Para nós termos a lei do Eterno, ela tem que vir de Sião. E Sião é uma esfera. Sião está representando uma energia ao qual abrange o cosmo, o universo, que é Iesod. Sião é a energia de Esod. É o secreto, é o segredo, é a fundação que dá a revelação da luz, da lei, da Torá. Essa é a base. É a luz de compreensão da Torá. É a luz da compreensão, do entendimento da lei de Hashem. Esse é o ponto do significado de missão, de Sião. Mas, Efraim, o interessante é Jerusalém. Se Sião, missão, é Iesod, é bem provável que Jerusalém é Mahut, é o universo, é o reino de matéria.
Eu quero dizer para vocês que Mahut é o receptáculo, é o vaso ao qual recebe do fundamento de Esod, do fundamento de Sion, as energias para ser distribuída. Eu quero dizer bem claro que, para nós entendermos, para nós ter a interpretação da lei do eterno, no fundamento que é Iesod, a interpretação da luz oculta da Torá, nós devemos entender que a palavra de Hashem está em Yerushalai. Se nós pegarmos o significado de Yerushalai, é aqui que mostra que Yerushalai, Jerusalém, não é uma terra celestial, não é uma igreja celestial. Jerusalém é, na verdade, para nós entender, é um vaso, é um receptáculo que recebe a Torá, a lei do Eterno, para distribuir, para fazer um mapa estrutural da alma. Esse é o ponto. Jerusalém, ela é o mapa estrutural da alma, do universo, da alma de Mahut, ao qual Mahut é representada como a noiva. E Mahut está com a Shekinah, com a presença do Eterno devida às luzes que saem de Mission, que sai de Sião, que é a lei de Hashem. Esse é o entendimento. Se nós pegarmos, vermos aqui a palavra Yerushalai, nós vemos que tem 2 iod, mas a palavra certa, a palavra que se dá dentro da espiritualidade, o nome é Yerushalem, sem o iod no final. E aqui tem 2 iod no final. Por quê? Porque Yerushalai está no plural, porque Yerushalai, está no plural. Então, Yerushalai está no plural, e aqui não está no plural porque não tem o outro iod. Então, está Yerushalem. Esse é o nome. Por que está no plural? Porque tem um iod extra aqui. É aqui que está o verdadeiro significado da interpretação espiritual para nós entendermos o que é Jerusalém. Veja bem, se nós codificarmos, tirar a gemátrica, eu tenho certeza que vai dar 10. Eu vou até adiantar, por quê? O iod vale 10, o re vale 200, o vav vale 6, o Shin vale 300, o Lamed vale 30, o outro iod vale 10 e o Men vale 40. Então, vamos calcular que vai dar 500, ó. O iod 10, com mais 200, 210, com mais 6, 216, com mais 300, 516, com mais 10, 526, com mais 30, 256, com mais 40, 596. 596, certo? E aqui está, 596, tirando a prova dos 9 fora. Quem é antigo vai entender.
nós pegamos a gemátrica de 596, vai dar 6, 11, vai dar 20. E 20 é as duas Torá, são representadas pelo 10 da Torá escrita e 10 da Torá espiritual, da Torá oral. Esse é o fundamento da palavra Yerushalai, porque está no plural. E aqui, para nós entendermos para nós entender quem é essa Jerusalém, nós devemos entender que, tirando a gemátrica sem o iode, Yerushalém. Por que Yerushalém e não Yerushalai? Porque aqui está no plural. Quando está no plural, está indicando que Yerushalai é o mundo físico inferior e o mundo superior e espiritual, que é a Torá escrita e a Torá espiritual. Mais o entendimento de Yerushalai, porque está no plural, essa é o entendimento que quebra as revelações do clima do livro do Apocalipse, que é a cidade santa, a rua de ouro, papapá, bbb. Isso não é isso. Jerusalém, Yerushalai, é o nível de receber o casalamento do mundo superior e do mundo inferior, que é o espiritual, o mundo espiritual e o mundo material. Esse é o entendimento de Yerushalai. Mas o nome concreto que está em Isaías 2, no versículo 3, a palavra de Hashem sairá de Yerushalém. Por quê? Porque se nós pegarmos 10 com mais 200, que é o rete, com o Vav, que é o 6, e mais o Shin, que é o 300, e mais o Lamed, que é 30, e mais o Men, que é 40. Então, 70, 370, 380, 586. Essa é a gemátrica, 586. Essa é a gemátrica da verdadeira Yerushalém, que dá, e a palavra de Hashem, do Eterno, sairá de Yerushalém, que a sua gemátrica é 586. 586, se nós tirar a prova dos 9, fazer uma gemátrica, vai dar 19. E 19 é a mesma gemátrica de Mahut, reino de matéria. Esse é o entendimento que de Mahut estará a palavra escrita. E de Sião sairá a interpretação espirituais, que são as luzes de fundação, são o mapa de estrutura espiritual do universo, da alma. Esse é o entendimento. Para, sem dúvida, Mahut é o Men, 40, o Lamed, 30, o Rei, Kaf, vou dizer Kaf, o Raf, é 20, o Vav, 6 e o Tete, 40. Então, Tete, o Tav, 400, com mais 6, 406, com mais 20, 426, com mais 30, 456, 476. Se nós pegarmos, vemos que 476 darmos uma somatória de Mispá, essa somatória de Mispá Catan,
é números menores que dá a mesma gematria de 19. Por quê? 40, 70, 90, com mais 400, 490, com mais o VAV, 496. 496. 496, que é a gemátrica de Marhut, dá uma equivalência de 19. Então, a mesma gemátrica de Jeru-Shalem. Então, aqui em Marhut está a palavra de Hashem, como se diz em Isaías. E de Sião sairá a interpretação, as luzes da Torá, que é a lei. Esse é o entendimento de Isaías 2, versículo 3, sobre a verdadeira Jeru-Shalai. Espero que vocês entendam. Esse é o significado deste passuquim de Isaías. Shalom, shalom, que o Eterno nos abençoe e nos guarde.